Visitas do PNAB nas sextas-feiras à tarde, de 15 em 15 dias. Além da gente fazer os grupos durante a semana, na sexta tarde a gente faz as visitas às famílias dessas várias comunidades de serviço, tanto de Jardim Itabaiana como de Pedra Branca e Boa Esperança. E aí, antes da gente fazer as visitas, a gente faz um papo rápido, né, que a gente chama uma reunião teórica assim, mais rápida, para a gente aquecer um pouco, alimentar um pouco, né, tudo que a gente vivencia, né, no próprio projeto. E hoje, pessoal, aí Marisa vai se apresentar melhor, mas assim, a gente queria conversar um pouco com ela sobre educação popular, mas principalmente como é esse encontro entre as pessoas na educação popular, esse diálogo que é feito, né, quais são os princípios desse diálogo, qual é o cuidado que a gente tem nessa relação entre as pessoas que estão dialogando, né? Vocês estão vivenciando isso tanto nas famílias como nos próprios grupos, né, que vocês organizam, né? E Dora vivenciando isso como educadora popular dessa comunidade já há muitos anos, né? Então era um pouco isso, eu queria pedir que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, aí elas se apresentam. Bom, gente, boa tarde mais uma vez, né? Como Pedro disse, meu nome é Marísia, eu sou professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal, né? Estou afastada por enquanto porque estou cursando o curso de doutorado, né? E assim, como vocês já devem estar entendendo, eu sou da psicologia, né? A gente sabe que aqui é um projeto interdisciplinar, que existem várias, né, ciências ou disciplinas científicas aí, previamente contribuindo dentro da interdisciplinaridade da relação profissional, né? E assim, estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês, dentro da perspectiva mais que a psicologia, né, poderia contribuir, dialogando com a educação popular, né, que é uma concepção mais pedagógica, né? Então, passa a bola aí para continuar aí na apresentação. Meu nome é Laura, eu faço parte da disciplina, e é uma só para explicar também que aqui não tem só não estudantes, não somente estudantes do PNAB, mas também membros da disciplina que a gente criou a partir do PNAB naquela disciplina de extensão. No caso, Lorena, também faço parte da extensão do PNAB, e é a terceira ou quarta vez também que a gente está no Jéssica, também sou da disciplina do PNAB, e a quarta vez. Terceira quarta. Isabelle, eu também sou do PNAB, vai fazer 2 anos e sempre estou assim. Eu sou Luciana e sou do PNAB desde o ano passado. Meu nome é Natália, eu entrei no PNAB no semestre passado. Meu nome é Rafael, sou do PNAB há 3 semestres. Meu nome é Aline, estou no PNAB desde o ano passado. Sou Jéssica, estou no PNAB desde o ano passado. Meu nome é Roberta, eu sou da disciplina. Sou Natália, participo da disciplina de gestão de geral. Sou Priscila, faz interesse. Sou Dora, moro aqui na comunidade Boa Esperança, tem 23 anos que eu moro aqui na comunidade. E uns 4 anos, né? Uns 4 anos que eu conheci ele. Também fui no final, também outras culturas paralelas. Eu sou Nayara, estou há mais ou menos quase 2 anos no PNAB. eu sou Pedro, faz 4 anos que eu estou no PNAB. E 4 anos antes eu fui da Maria de Nazaré com essa moça aqui, Ferreiro ela. Mas Marisa tem uma história bonita. Do mesmo jeito que eu tento ter uma relação com vocês de alguém que ajuda, que orienta ou desorienta às vezes, né? Mas assim, eu aprendi muito isso com ela. Ela foi minha professora desde 2003 na extensão, até 2007, quando eu me formei. Então ela ficou 4 anos me ensinando, e me ensinou a fazer extensão, me ensinou a fazer esse diálogo, né? Primeiro eu cheguei muito calado, né?
pode contar até essa história melhor do que eu, mas eu cheguei calado sem falar nada. Ela teve que trabalhar para eu começar a me expressar, falar. Imagina eu sem falar tudo. Parece que não existe, né? Mas eu ficava na reunião sem falar nada, morrendo de vergonha. Aí ela tentou trabalhar isso, aí quando ela viu foi demais. Aí ela falando demais, falando tanto que estava atropelando os outros. Aí ela começou a me pedir para ter cuidado de escutar primeiro e falar depois. E até hoje eu tento fazer esse exercício, nem sempre é fácil. Mas pelo menos eu acho que eu tenho uma autocrítica assim, de tentar melhorar. E é isso, ela me ensinou a escrever também. Né? E fazer uma coisa que eu sempre digo para vocês nos trabalhos, a gente sempre está fazendo trabalho junto, né? Se preocupar sempre com quem está lendo, com o leitor, para que o texto fique compreensivo, para que as pessoas, para que a gente não escreva só para a gente, né? Mas para que a gente escreva de um jeito que quem está lendo se comunique, compreenda. E foi um pouco dessas coisas todas que eu aprendi. E aí para mim é uma alegria muito grande estar trazendo você pela primeira vez aqui para a experiência que a gente construiu. Né? Não só eu, mas a Ana Cláudia, né? E agora a Beatriz, junto com esse povo todinho, e tantas outras que já passaram, já estão aí formadas aqui na comunidade. Certo? E tem essa moça que chegou agora para se apresentar também. Faz parte da disciplina. E tu, que está filmando, está apresentado? Tem que pôr a canela, né, Fran? Vai ter que filmar. Jéssica, eu tô há 1 ano e meio no PNAB e eu sou extensionista. Então pronto, pessoal, eu ia pedir assim, para a gente dar até um mote para a Marisa, para a gente escutar talvez, eu pensei assim, 3 falas, dizendo um pouquinho como é que a gente vê a importância da educação popular e dentro dela do diálogo. O que é que a gente acha que é diálogo, né, que é esse encontro nosso com o outro, para a partir daí você elaborar. Pode ser umas 3 falas assim, não todo mundo, porque a gente não tem tempo, né? E aí? Falem aí um pouquinho da parte da experiência de vocês, como é que vocês estão descobrindo isso. Tá todo mundo olhando pra sua agora você não é. Não, mas eu fico impressionada, não consigo falar. É opressão, né? Eu não consigo. Vamos lá, minha gente. Vocês estão fazendo tanta coisa aqui, vocês estão aprendendo nada sobre educação popular, sobre o diálogo. Tá? Uma de cada vez. Minha gente, que vergonha. Tá vendo? Muito bem. Estão me envergonhando aqui. Bora, minha gente. Então Tá fala. aprendendo, Pronto, boa. todas as coisas. Diga aí um pouquinho, pai. Ô mulher, não, eu fico constrangida. Não, eu acho que o diálogo ele é bem fundamental para que a gente desenvolva relacionamento com as pessoas, nas visitas principalmente. E é muito importante isso. Tá bom. Como é que você vê que o diálogo ele acontece? Eu acho que não tem nenhuma tática técnica não pra isso. Eu acho que desenrola. Não sei dizer não, para de olhar, Pedro, eu fico vergonha. Não pode nem filmar nesse olhar. Rebeca tá galinha ali pra cá. Não é não. Vamos lá, minha gente. Eu vou ficar dormindo. Não dormindo não, tô pensando. Eu acho que o diálogo é muito importante, porque é a partir daí que você vai entender o que o outro está passando, que ele vai poder explicar o que ele está sentindo, e assim você vai poder também tentar ajudar também, conversar, falar o que você sente também, e a partir daí vai construindo um saber assim, equiparado
Que mais? Então, agora ele vai pra falar. Ah, não, tá doente. Se alguém também tiver alguma dúvida, né? Algum dilema, né, que tenha sobre isso, pode compartilhar. Olá! Olha que Chega aqui, você vai sentar do meu lado, né, cara? Menino, que milagre. Prazer em lhe ver, viu? Essa aqui é uma figurona da nossa comunidade, viu, Gerlane? Olha, professora Marisa, viu? Gente finíssima, minha professora, viu? A minha amiga e professora, senta aí do outro lado. Boa tarde para você. Seja bem-vinda. E aí, povo do PNAB, vocês estão matando o orientador de vergonha. Aí, mas Deve ser a timidez, né? é a timidez, né? Eu posso falar assim, alguma coisa para ver se ela escuta? Pode, deve. Eu acho que diálogo é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Chega assim. Porque se você dialoga com a pessoa, você tanto vai entender o problema daquela pessoa, como também você vai passar os seus problemas para outra pessoa. Então você vai começar a entender a vida do ser humano, você vai entender a vida do seu vizinho, você vai entender os problemas, que seja de governo, que seja de quem quer que seja, você vai entender através de uma troca de experiência. Você com uma comunidade e a comunidade com vocês, ou seja, vocês, universidade. É isso mesmo? Pode falar, Aline fica rindo. Pode falar, a gente tá em casa, a Marisa não morde, ela é gente finíssima. Sou eu a figura que tá assim, ameaçadora, é, mas... Seu Luiz diz. Ela é de casa, pode Ei, ficar gente, é isso, apontando. tá pra chegando lá. assim, ameaçadora, minha presença aqui? Porque às vezes isso também é um aspecto importante, né, no diálogo para a gente pensar, porque às vezes a forma que a gente também se porta, né, a forma que a gente se coloca, a forma que a gente se expressa, né, mesmo em silêncio, pode bloquear a possibilidade do diálogo, né? Eu estou um pouco trazendo essa possibilidade, às vezes a gente não tem consciência, mas pode estar passando alguma coisa, né? Eu acho que talvez, Pedro, para não deixar, Pode né? começar, Deixar, né? talvez as pessoas não se soltando É. mais, né? Quando a gente começar a conversar, porque é mais uma conversa, né? É, você vai começando aí, quem quiser vai comentando. Eu queria, assim, inicialmente agradecer, né, a oportunidade desse convite que o Pedro, né, proporcionou, né? E, assim, de estar mais uma vez junto com o PNAB, que é um projeto parceiro, né? Um projeto que a gente dialogou desde o seu nascedouro, né? Junto com os nossos projetos lá da Educação Popular em Saúde, né? Da Universidade Federal. Do nosso grupo, que Pedro também faz parte desse grupo e de um programa também, né? Educação Popular em Saúde, que a gente chama Projetos. E assim, de estar aqui dialogando com vocês, assim, sempre é um diálogo, sempre é uma possibilidade, como todo ser humano, eu também fico naquela expectativa, naquela ansiedade, né? Como é que vai ser, o que é que vai ser dito, o que é que eu devo dizer, né? Isso é natural. Pedro disse que é uma conversa simples, que era envolver-se mais a escuta. Eu queria, assim, situar vocês, como eu já situei, que eu sou da psicologia, né? Eu não sou da educação enquanto pedagogia, né? Um curso de pedagogia, embora seja educadora, né? E da educação popular. E através desse departamento de psicologia, onde eu me inseri como professora, foi que eu também me inseri em 2 projetos, né? Primeiro, da Educação Popular e Atenção à Saúde da Família, que é um projeto histórico que tem, né? Sua história e origem lá na Maria de Nazaré, que é uma comunidade que acho que vocês já ouviram falar, né? Que é vizinha ao Grotão. E também, a partir desse diálogo e dessa minha inserção do PEPASP, eu criei também um projeto específico para a psicologia, para tentar responder às limitações do nosso curso, né? O curso de psicologia, eu acho que a maioria dos cursos da Universidade Federal e das federais e partes privadas também, são cursos que estão precisando avançar, né, em termos de responder às necessidades, às especificidades, as características das comunidades populares, né? Porque são cursos que vêm com conhecimentos, com teoria muito distanciada das realidades das pessoas, né? Da maioria da nossa população.
vem com valores, com conceitos, que estão muito mais localizados em pequenos grupos. Muitas vezes esses pequenos grupos a gente situa dentro da classe média ou das classes privilegiadas de nossa sociedade. Então, assim, a psicologia também nesse jogo é uma ciência que está muito devedora, né, para compreender, para entender a lógica, né, das comunidades populares e poder realmente assim, dialogar de maneira mais efetiva, de forma a promover a saúde, né, das populações que vivem, né, marginalizadas da sociedade, né, como as populações mais pobres, né, economicamente. Eu não gosto nem muito de dizer assim, população pobre, porque a gente chega no universo popular, a gente sabe da riqueza que existe no universo popular. Aí geralmente eu boto socioeconomicamente pobre, né? Que eu não diria nem é socioeconomicamente, mas economicamente pobre, né? Porque o social, porque também é muito rico, né? As experiências sociais que uma comunidade popular tem, muitas vezes, assim, deixa a gente, assim, extasiados, né? Quando a gente olha para a pobreza social que a vida da gente tem na classe média. Eu não sei se vocês sentem isso, né? A vida que tem, o que custa dentro da comunidade popular, né? Tem isso, mas no meu bairro, né? Minhas amigas, os grupos que eu faço parte, não tem isso, né? Falta essa coisa. Então, eu acho que é uma riqueza muito grande. Então, aí foi que eu criei um projeto chamado Para Além da Psicologia Clínica Clássica, né? Psicologia na Promoção da Saúde na Comunidade Maria de Nazaré. Esse projeto, gente, e a partir da minha formação, desde a época, né, que eu era aluna graduada e também das minhas experiências profissionais, em termos de metodologia, fundamento teórico e metodológico, eu tenho buscado conjugar duas perspectivas. Uma da psicologia, que é a abordagem rogeriana, ou que a gente chama na psicologia de abordagem centrada na pessoa. Não sei se já ouviram falar nisso na psicologia. Tem a figura que criou essa abordagem chama-se Carl Rogers, um americano que já morreu, né, em 1987, mas que deixou uma contribuição muito rica para a gente compreender o humano, para a gente se relacionar com o ser humano, para a gente se entender enquanto ser humano, né? E aí conjugo junto com essa perspectiva da psicologia humanista de Carl Rogers, que a gente chama de abordagem centrada na pessoa, a perspectiva da educação popular de Paulo Freire, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Estão aí aprendendo um pouco sobre isso. E aí, por que eu faço a conjugação dessas duas perspectivas? Porque eu acho que uma e a outra ficariam muito mais complicada, muito mais complexa, né? A partir desse diálogo. Por quê? Porque Carl Rogers, enquanto psicólogo, ele trouxe contribuições mais no campo da psicologia e da educação, mas assim, sem ter aquele compromisso com a perspectiva de classe como Paulo Freire, né? Paulo Freire mesmo abraçou, ele disse, né, minha questão a minha preocupação é com os oprimidos, né? Os oprimidos sociais, as pessoas que vivem à margem, né, dos seus direitos, né, da sua cidadania, da dignidade humana. Então, Paulo Freire marcou muito isso. Então, ele fez uma opção de classe, né? Ele fez uma opção pela questão mesmo da transformação da realidade social numa perspectiva de esquerda. Vocês entendem quando eu falo isso, que não é de direita e de esquerda, mas é de transformação dessa sociedade que a gente chama de capitalismo. E Carl Rogers não, ele abraçou a causa do humano de uma forma geral, não só de uma classe social, mas de todo humano. Ele acreditava que realmente o ser humano se modificando, se transformando, a humanidade também, né, se transformaria no sentido de uma sociedade bem mais justa, bem, né, mais autorrealizadora como ilusão. Aí o que é que ele vai trazer? Não sei se vocês lançavam que aí vai pensar. A gente está falando aqui do diálogo. Todas as duas concepções, tanto a de Paulo Freire quanto a de Carl Rogers, são concepções dialógicas. Todas as duas falam de diálogos, né? E diálogos, um que tem como motor, como força, como motivação, como diretriz, a questão política, né? A questão política no sentido de contribuir para que as pessoas, os grupos sociais, né, se transformem a realidade social que eles vivem, né? Primeiro que façam a leitura de mundo, né? A leitura da sociedade, do que acontece na sociedade, e tentando trabalhar com essa sociedade que é justa, né? A gente sabe que é uma sociedade justa. E a dialógica de Carl Rogers já é uma dialógica que nessa relação de diálogo, de interação humana, tem uma primazia pela transformação do humano, certo? Sem dar o foco essencialmente político de esquerda, como
Paulo Freire falava, né? Apesar de ser uma concepção que também tem que ser política, porque inclusive tem um livro, acho que um dos livros, né, de Carl Rogers, muito importante, se vocês um dia puderem ler até na biblioteca, chama Sobre o Poder Pessoal. Rogers acreditava que cada vez mais que as pessoas se empoderassem, tivessem poder, assumissem o seu poder como pessoas, não é poder para dominar os outros, para explorar os outros, mas o poder de se colocar, né, de serem autônomos, né, de se posicionarem diante do mundo, mas assim, elas estavam vivendo uma política de uma nova realidade social, certo? Então, por isso, assim, quando Pedro às vezes fica, é ruim, né, desconfortável, querendo que eu tenha vocês, é para que vocês também possam exercer dessa capacidade de autonomia de se colocarem. E isso é muito bom, esse exercício. Realmente, como o Pedro falou, quando ele chegou no projeto lá, ele era um menino travado, bloqueado, ele quase não falava, ficava ali. Mas, assim, a gente foi criando condições que foram favorecendo ele se auto-atualizar, auto-realizar, como dizia Carl Rogers. Então, assim, pegando essa questão do diálogo, eu pegando Paulo Freire e Carl Rogers, isso é uma coisa também que na minha tese eu estou tentando fazer. O que é que eles têm em comum, apesar dessa diferença, dessa demarcação do político em Paulo Freire, né, do político tomado começar a abraçar a causa da esquerda, né, da luta pela transformação da realidade social, e assim, trabalhar na perspectiva de uma sociedade que a gente poderia até chamar de socialista, né? E o Carl Rogers, uma sociedade que ele falaria mais fosse democrática, né? Se a gente for pensar no projeto de sociedade. O que é que eles têm em comum? Basicamente, assim que eu já começo a pegar pela base, que eu acho que é importante no diálogo. A fé no humano. Vocês, quando vão visitar as casas, vocês vão fazer visitas, vocês ficam todos aqui, vocês que são seres humanos. Quando a gente trabalha com a educação, quando a gente trabalha na perspectiva de transformadora, a gente precisa ter confiança, ter fé desse ser humano. E por mais que ele se apresente bloqueado, né, quando eu falo aqui de Pedro, travado, tímido, fechado, que é capaz desse ser humano se transformar. Florescer como qualquer, né, planta que realmente tem flores. Vocês não têm isso em vocês, já tem uma dificuldade, porque você não está confiando. Então, assim, isso nós da academia, vocês que estudam, né, às vezes traz aquela questão da arrogância. A gente pensa que a gente sabe mais do que aquela comunidade, daquela família, do que aquela pessoa, do que aquela senhora, do que aquele senhor, do que aquela criança, aquele adolescente, porque a gente tem um conhecimento científico. Se a gente ficar nessa perspectiva, a gente perde essa condição fundamental que é essa confiança, essa fé na pessoa, no ser humano, na capacidade dele ou delas, ou dele, ou delas se promoverem, certo? A gente entra nessa convicção. Então, Carl Rogers tinha uma confiança, como Paulo Freire também, assim, ilimitada, qualquer ser humano. Lá, assim, podia ser até assim, aquele que a gente chama de delinquente, né, que cometeu a criminalidade. Ele dizia, se algumas condições estiverem presentes, em qualquer relação humana haverá transformação. Seja na educação, seja no trabalho, seja na escola, né? Porque também a educação, que a gente pode ter a educação, né, dos movimentos sociais, né, nas situações que estão vivendo. Na psicoterapia, porque ele trabalhou muito com a questão da psicoterapia, né, eu também sou psicoterapeuta. Então, se você chega, pega uma pessoa, né, que entra ali, busca um grupo que está cheio de conflito, você diz, ai meu Deus, não tem chance não, isso aí. Vai sair desse problema, vai continuar do jeito que está, a gente não vai conseguir avançar. Então, essa confiança, essa fé no humano é fundamental. Então, o que Carl Rogers, também pegando já, fazendo paralelo com outras contribuições que também estão no campo da filosofia de um chamado Martin Buber, que ele falava do diálogo eu-tu. Eu, tracinho, tu. Ele, primeiramente, além dessa fé no ser humano, gente, eu diria que era a condição da gente reconhecer que o outro é um sujeito. Ele não é um objeto mesmo. Então, quando vocês vão visitar essas casas, as famílias, quando vocês estão se, né, relacionando uns com os outros, vocês também em casa, né, com os próprios filhos, com o marido, com os amigos, ver que aquilo ali não é um objeto seu, é um outro ser humano que tem uma diferença, que não é você, que é um não eu, como a gente diz, ele não é um não eu, não sou eu, é um tu. Então, esse respeito é fundamental. Quando é que a gente utiliza o outro como objeto, gente? Vocês são capazes de me dar um exemplo assim? Quando é que eu olho para alguém e não vejo um tu, eu não vejo um sujeito, eu vejo um objeto? Dê um exemplo aqui de alguma situação.
cotidianas que vocês possam até correr risco, qualquer um de nós, numa casa ou na família, na nossa convivência. Como é que a gente pode transformar um outro em instrumento, em objeto e não muito bem, isso é fundamental, gente. Dentro da nossa sociedade que a gente vive, que é chamada capitalista, infelizmente, os sujeitos foram transformados e vêm a cada dia em objetos, né, de exploração. Eles são explorados, né? Então, a relação patrão empregado é uma relação que a gente pode demarcar muito essa relação. Às vezes a gente faz isso também do amor, não faz? Homens e mulheres utilizam o outro como objeto, não faz isso? Mas na sala de aula mesmo. Né? Muito bem, dê um exemplo aí na sala de aula, por exemplo. Essa questão mesmo de professor-aluno, professor que a gente vê tem essa tendência a puxar para esse lado, de olhar o aluno como nada, né? Eu sou superior, você não é nada. Muito bem. Nas comunidades também acontece a mesma coisa quando você se vê como um objeto eleitoral, um cabo eleitoral. Perfeito, perfeito. E a gente está numa época que está bem... Está bem pertinho. As pessoas tentam nos utilizar, né, e utilizam, quando a gente permite, né, como objetos para atingir os seus fins, que não são fins que são direcionados para o bem coletivo, são mais bens, meus bens, né, não é para o lucro, que é os bens materiais. Então, assim, essa condição é fundamental. Sujeitos se reconhecerem enquanto sujeitos. Vocês chegam na casa de Dona Maria, dá um exemplo, né, que vocês conhecem, tem tantas Marias no mundo, né? E aí eu chego, dar um exemplo também, trazer um pouco de contribuição, de que eu vou dar informação, eu vou analisar aquela situação daquela mulher e eu vou depositar naquela pessoa, como a gente faz na educação, né? Se faz muito, o meu conhecimento, e eu nem estou olhando para essa pessoa. Vocês acham que aí há condições de diálogo? Tem. E isso na nutrição, eu sei que a nutrição que vocês estão aprendendo é um outro tipo de nutrição, mas se a gente pegar a forma clássica, né, de pensar a nutrição, as pessoas nem querem ouvir o sujeito, o que é que ele gosta de comer, o que ele primeiro pode comer, né, encontrar. Eu já vi orientações nutricionais que são totalmente inadequadas para as condições socioeconômicas daquela população, daquelas pessoas, daquelas famílias, né? E quando estão, às vezes nem pergunta que tipo de comer, né, de alimentos que as pessoas gostam. Porque cada ser humano tem um jeito, tem sua, né? A gente usa uma palavra, gente, na ciência, na academia, para dizer sobre essa diferença, a gente chama alteridade. O outro sempre é denominado dentro do campo da gente. Quando vocês verem isso no livro, alguém falar, você é alteridade com a L, alteridade, sabe? Alteridade. Então, é o outro. O outro, ele não pode necessariamente, nem deve gostar das mesmas coisas que eu gosto, sentir as mesmas coisas, né, que eu sinto. Ele tem a sua forma própria de sentir as coisas. As comunidades populares são alteridades, por exemplo. Aqui são 3 comunidades, né? Boa Esperança, Itabaiana, que é o nome da outra? Pedra Branca. Pedra Branca. Não é porque sejam comunidades populares que elas sejam iguais, elas sejam homogêneas, elas são alteridades, elas são diferentes. Então, como as famílias, né, dentro das famílias também tem as diferenças, então a gente precisa, num diálogo, tentar estar atento assim. Primeiro que existe um outro sujeito além de mim, ou outros sujeitos além de mim. E se existe outro sujeito, eu tenho que respeitar. Uma coisa que acontece muito, que é contrária ao diálogo, que tanto Paulo Freire demarcava isso, criticava isso, dizia que é um dos obstáculos ao diálogo, como Carl Roger, a sua maneira também. Quando eu quero desqualificar a fala de um colega, ou de uma família, de uma pessoa, a pessoa diz, a gente vê muito nas comunidades populares, não, mas olha, eu me sinto mais forte quando eu tomo um caldinho de feijão verde. Aí vocês que estudaram, né, os conhecimentos sobre os alimentos, assim, não, minha senhora, de jeito nenhum, você está equivocada, coitada. Você está desqualificando, você está respondendo de maneira desrespeitosa essa pessoa. Aí fica inviável o diálogo. A tendência é essa pessoa se fechar. Às vezes ela nem querer receber mais esse tipo de orientação e de visita, né? Eu acho que se a gente for aqui trazer exemplos de coisas que acontecem nas nossas vidas, onde a nossa fala é desqualificada, desrespeitada, onde o outro ironiza com o que a gente faz, onde a gente é visto como objeto nessa hora, a gente vai passar, entra na noite e não consegue se tocar. Eu arriscaria dizer isso, afirmar isso aqui, porque eu mesma teria um monte, eu preciso ficar aqui, né?
Então, e a gente que estuda, a gente é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas, com os nossos estudos, com os nossos conhecimentos, porque eles podem chegar muito desrespeitosos às diferenças, às alteridades, usando o termo, né? Elegância, o termo, né? Então, assim, essa fé no outro, o reconhecimento do outro enquanto sujeito, porque o diálogo só se dá entre sujeitos e nunca em relação entre objeto e sujeito ou sujeito e objeto. Essas relações a gente chama de relações instrumentais. Uma outra característica, outra condição importante para que o diálogo aconteça é que eu possa ser sensível ao outro, que eu acho que já está também quando eu reconheço o outro como sujeito, né? Não quero fazê-lo dele objeto, né? Meu, eu já demonstro uma certa sensibilidade. Mas essa sensibilidade, gente, também exige que a gente também silencie para que o outro possa falar. Porque muitas vezes a gente quer dialogar, e inclusive eu já me percebi isso em várias situações, principalmente da vida pessoal. Eu digo, meu Deus, que caos, que horror. Né? Eu estava tão ansiosa, tão perdida, tão querendo afirmar o que eu queria dizer, que eu não deixei que o outro falasse ou a outra falasse. Não sei se vocês viram isso também. Isso não é diálogo, isso é monólogo, é imposição, é fala do outro sobre, é de um sobre o outro. Então, assim, é preciso muitas vezes, vocês quando trabalham, né, na educação em saúde, educação popular em saúde, que você possa também silenciar, parar um pouquinho, né? Quando chegar, dar uma boa tarde, ou um bom dia, dependendo do horário que vocês vão fazer a visita. E também silenciar o coração, tá? Porque quando a gente está muito angustiado, muito agitado, a gente não consegue ouvir. Então tem que parar um pouco, porque eu não sei se você já viu, tem diálogos que às vezes você faz uma pergunta para o outro ou para outra, e você mesmo já começa a responder. A outra pessoa vai tentar dizer o que é, mas você não consegue deixar. E outras pessoas fazem isso com a gente. Já viram situações assim? Então, é impossível, é inviável, o diálogo tem também a ver com silenciar. A gente precisa também silenciar um pouco. Tem uma coisa, eu estava pensando agora como hipótese, né, que a gente está sempre todo pensando o tempo todo. Quando eu pensei, eu disse, Pedro mesmo, quando estava lá no projeto, eu acho que Pedro traz assim, para mim, nesse momento, quando a gente lembrou um pouco das situações dele lá no projeto, como ele estava silencioso e vocês também. Tem um autor da abordagem que eu trabalho em psicologia que chama-se Mauro Martins Amatuzzi. Acho que, se você puder ler, acho que você vai se encantar, eu acho que vocês também. É um professor, eu acho que ele já deve estar aposentado da PUC de Campinas, né? Foi também da USP. É um pesquisador, mas ele diz coisas lindas, né? E ele remete a alguns filósofos para poder, né, trazer as coisas que ele vai aprendendo e descobrindo. E ele fala assim que, exatamente nesse momento que o silêncio acontece, que algo mais forte está sendo gerido, gestado, né, concebido. Eu acho que quando você estava aquele tempo calado nas reuniões é porque estava vindo algo, sabe? Você estava dando tempo, a gente está maturando algo para poder sair. Então a gente precisa também ter essa paciência, sabe? Com a gente e com o outro, porque está havendo uma fala nesse silêncio que está querendo falar, que não pode calar, mas ela tem o seu tempo, ela tem o seu momento, que a gente possa ter essa paciência. E aí nesse silêncio, gente, que é uma coisa fundamental, quando a gente silencia o coração da gente, as nossas angústias, a gente começa também a ver mais, a perceber mais. Porque eu começo a olhar o semblante das pessoas. Vocês já notaram que vocês param para olhar? Porque eu acho que agora vocês estão olhando mais a mim do que quando no primeiro momento que a gente chegou meio afobado, né? Mas assim, a gente começa a sentir, perceber, olha, olhar para essa pessoa de tristeza. Está com semblante tão angustiada essa pessoa, ou está feliz. Chega na casa de algumas pessoas que vocês vão visitar, e se vê, né? E ela de hoje está brilhando, né? Tem alguma coisa aí diferente, porque ela está falando de alguma forma, a gente precisa falar verbalmente. Porque o corpo da gente fala muito, a gente fala muito através dos gestos, da nossa expressão. E a gente pensa, a gente é acostumado a achar que a grande fala é a fala verbal. Muitas vezes, no momento de dor, no momento difícil, ou de felicidade também, um toque aqui no braço do outro, na mão, um olhar só, né? Está dizendo muito mais do que se a gente abrisse a boca para dizer qualquer outra fala. Porque às vezes a fala quebra naquele momento. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso é muita viagem que eu estou falando, né? Porque às vezes, tá? Então, esse ouvir tem que passar muito por aí, principalmente na questão do cuidado, né? E aí, pegando a questão de Paulo Freire, porque a gente, na saúde, a gente trabalha em vivo um conflito muito sério, porque a gente, além de cuidar, a gente precisa também trazer elementos para problematizar o mundo, para questionar a realidade do mundo, né? E aí a gente tem que fazer isso também com muito cuidado.
cuidado, muita sensibilidade, porque às vezes se a gente não tiver esse cuidado, essa sensibilidade, essa percepção, a gente pode fazer uma questão que vai ser muito invasiva ao sujeito e vem muito antecipado àquele momento que o sujeito está vivendo. A gente não ir muito à frente. Aí Carl Rogers fala disso. Cuidado para não se posicionar dentro da abordagem que a gente trabalha em psicologia ou em educação. A gente tem que caminhar lado a lado. A gente não pode estar muito à frente, porque senão a gente pode criar sérios problemas nas histórias da vida do sujeito, né? E isso serve para todos nós, gente, porque eu trago até a experiência que a gente teve mesmo na Maria de Nazaré. Eu trago muito esse exemplo de uma senhora que eu fui visitar lá, e ela trouxe a história de uma visita, e ela associou que era alguém da psicologia. Eu fiquei extremamente angustiada, mas depois foi que a gente veio descobrir que a pessoa era da odontologia. Porque essa senhora tinha perdido seus filhos, tinha perdido o marido, tinha sido uns 3 lutos bem consecutivos, né, em anos seguintes. E aí essa menina da odonto achou que era interessante ficar escacareando, fazendo perguntas sobre aquela dor. A mulher estava evitando aquela dor e ela achando que iria ajudar. Você vê, cheia de boas intenções, né, querendo ajudar, mas começou a maltratar tanto, que teve um dia que a mulher disse assim, quando ela saiu, fechou a porta, né, lá da casa, ela disse, olha, Senhor, que essa mulher nunca mais volte na minha casa, porque veja só, isso é uma inabilidade, a pessoa estava querendo ajudar, mas teve uma dificuldade de ouvir os sinais dessa pessoa, que ela já devia ter tentado de várias vezes. Não toque nesse assunto, eu não quero falar sobre isso agora. Então a gente precisa também ver, nesse silêncio, em algumas pistas, nesse diálogo também, sinais de que a pessoa está dizendo, eu não quero falar, eu não estou em condições. Você notou que eu estou triste, mas nesse momento eu não estou em condições. Sabe? E dá esse tempo. Então, até mesmo para a gente problematizar, eu acho que a gente precisa também criar uma coisa que Carl Rogers fala que é fundamental. Que eu acho que vocês estão construindo, né, aqui já no projeto e com o Pedro, essa relação de confiança, que a gente chama de vínculo, né? Sem vínculo, gente, a gente não vai adiante de nada, em lugar nenhum. Vocês vejam até nas horas dos namoros, né? Vocês precisam ganhar chão, ter certeza se pode falar, se pode dizer certas coisas, se tem abertura, se não há abertura. Então, é um tatear ainda que a gente vai fazer para poder estabelecer esse clima de confiança. Carl Rogers coloca 2 condições, assim, além das que eu vou dizer, que ele chama de atitude facilitadora, mas assim, ele chama assim, que são condições fundamentais para que uma relação aconteça. E aí, tendo aqui relação como diálogo, né? A relação dialógica. Ele chama de segurança e calor. Ninguém se revela, ninguém abre seus sentimentos, sua intimidade, se não se sente seguro e confiante. Eu confio em Jéssica, né? Essa menina me inspira confiança. Mas ela podia não me inspirar, de repente aí a gente, né? Mas a gente vai construindo esse vínculo, vai adquirindo essa confiança. E tem outra condição que ele chama de calor, que é a calor. Não é esse calor que a gente está discutindo aqui não, é o calor da afetividade, né? É o calor da presença de alguém que realmente importa com a gente, que passa pelo olhar, que passa por todo o corpo da gente, sabe? Uma afetividade. Isso aí é importante. Eu não sei se vocês já viram a experiência que eu vejo, às vezes assim, até não tocar a mão de alguém, às vezes uma mão tão fria, aperta a minha mão, parece que não está nem querendo segurar, não é? Até assim, mesmo sem estar me tocando, mas a gente sente que é uma frieza, como se fosse um vazio entre nós, assim. Então aí não tem relação ainda, aí não tem condição de ter diálogo nesse sentido que a gente está falando, porque no sentido do senso comum, né, ou de outras perspectivas, o diálogo pode ser visto de outra forma. Mas o senso comum é qualquer conversa, como diz Paulo Freire, que dizia Carl Rogers, assim, é blá blá blá, como é que ele chama isso? De palavreado, palavratório. Não é um diálogo, a gente pensa que a gente está falando bem muito, aquela conversa bem superficial, cheia de informações, isso não é nada, isso não é diálogo. O diálogo muitas vezes até prescinde, né, que você das próprias palavras, você precisa da própria palavra, né, verbal. Então, assim, essa questão do calor, uma relação que cria, tem muita palavreria, né, muita conversa, muita fala que não diz nada. Eu sei que vocês têm também relações que veem, o que eu fiz, né? Até minha aluna dizia assim, professora, a senhora tem muita razão. Eu chego naquela praça da alegria, encontro com um colega, umas conversas tão sem sentido, eu não sei porque eu disse aqui, o que é aquilo? Tudo, menos diálogo, né? É um palavreado, é uma conversa sem produção. Ela não é transformadora, porque tanto Carl Rogers como
o Paulo Freire, ele dizem, quando existe diálogo, existe a possibilidade de transformação. Todo diálogo é transformador, porque eu me transformo e o outro também comigo. Se não houve transformação de nenhum do lado, né, da relação, é porque não é diálogo. É palavreria, é palavreado, é blá blá blá, certo? Então todo diálogo, seja na educação, seja na psicoterapia, né, seja na educação popular em saúde, nos movimentos sociais, em qualquer lugar, quando ele é diálogo genuíno, ele é transformador, ele traz a força da transformação. Primeiramente nas pessoas, né, para depois trazer, refletir essa transformação no mundo. Nunca sem passar pelas as pessoas, né? Então, tá claro isso que eu estou colocando para vocês? Está entendível o que eu estou colocando? Ou eu estou blá 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 aqui falando com vocês? Aí tem uma coisa fundamental também nessa questão do diálogo, gente, é que haja 3 condições, uma delas eu me lembrei agora, por isso que eu estou perguntando para vocês, porque uma coisa é a gente falar o que os textos dizem, né? Os teóricos falam. Uma coisa é você falar com corpo e alma, né? Você fala. Isso chama-se congruência para Carl Rogers. É quando o meu falar, a minha forma de falar, de me comunicar, é passada até pelos meus poros. Como é que chama? Congruência. Congruência. Eu sou congruente. Aquilo que eu sinto e falo estão entrando, né, num nível de acordo, né, de coerência. Porque eu posso falar, por exemplo, eu já ouvi, eu acho que vocês também estão cansados, eu mesmo fiquei envergonhada. E às vezes eu também já fiz isso e faço aqui e acolá, dependendo dos meus bloqueios. Digo, ai, que fala ruim essa minha fala. Por quê? Porque eu não estava inteira. E eu vejo pessoas também fazendo isso direto no auditório, nos vários espaços de grupo. Meu Deus, eu perdi meu texto. O que é que eu estou fazendo aqui com essa pessoa? Eu estou me sentindo um objeto, eu estou me sentindo uma coisa, porque eu não estou vendo diálogo, eu estou vendo só informações. E onde é que está essa pessoa? Então, gente, uma das coisas fundamentais disso, o mesmo sinônimo para isso, congruência é o nome que Rogers utilizou, mas tem um nome bem comum que todo mundo entende, chama-se autenticidade. Leia-se, congruência e autenticidade são a mesma coisa. Quando a minha fala é uma fala autêntica, Paulo Freire fala demais nas suas obras do diálogo autêntico, da necessidade de que as comunidades populares, que as pessoas assumam a sua própria fala, não a fala alheia, não a fala do outro, a fala que foi colocada na gente, porque nas comunidades populares, como também no nosso grupo, nas nossas famílias também de classe média, né, a gente também diz muita fala que não é nossa fala. A gente não fala a nossa fala. A gente copia texto, a gente reproduz textos que trouxeram para nós. Vamos dar exemplo. Que acontece demais e muitas vezes vocês engolem isso inocentemente. A sociedade que a gente vive tem muitas oportunidades, oferece muitas oportunidades para todo mundo. Só quem não vê se são os incompetentes, os acomodados. Não dizem isso muito não. E muita gente não acredita nisso, vocês não acreditam muito nisso. São falas que são colocadas nas nossas cabeças, que não tem fundamento, porque não é bem assim não. Na sociedade que a gente vive, injustiça, e onde há injustiça não há as mesmas oportunidades para todos. Existe, sim, poucas oportunidades para uma grande maioria e uma minoria com amplas possibilidades. Então, assim, a gente precisa entender que aquela fala que aquela mulher está falando, que aquele senhor está falando, a fala que eu falo é uma fala original, é uma fala autêntica ou é uma fala falsa? Uma fala que me disser, que a mídia me disse, que através das rádios, dos jornais, da televisão, tanta coisa são ditas, que a gente reproduz. E a gente vai para as comunidades reproduzindo, repetindo essas falas, copiando direitinho. Então, assim, é preciso que a gente se aproprie nessa nossa autenticidade, dessa fala autêntica, dessa fala verdadeira, dessa fala que vem de dentro, dessa fala que não é aqui só, mas é o corpo todo. Isso para a gente e para o outro. A gente também, quando a gente age assim, é Carl Rogers diria, quando o sujeito é autêntico diante do outro, o outro também tende a também ser favorecido a ser autêntico. Por quê? Porque eu estou diante de alguém. Se alguém consegue ser tão verdadeiro, tão verdadeira comigo, eu também acho que eu posso ser. Posso, né? Claro que isso construindo um vínculo, né? Aí vocês veem, por exemplo, a gente trabalhando em comunidades populares. Por isso que eu falei daquela, eu estou colocando aqui a fé no homem, né? Como uma concepção básica que é fundamental, tanto para Carl Rogers como para Paulo Freire. Aí eu digo que eu acredito no ser humano, né, na sua capacidade de crescer, de ser mais, como Paulo Freire falava, né?
Aí Roger falava de autorrealizar-se, né? E aí eu não acredito, eu entro em contradição. Eu faço uma ideia, penso, mas na hora lá eu mostro a minha contradição. Está uma pessoa lá fragilizada e eu vou querer, a todo custo, dar suporte físico, financeiro, né? De alguma forma para aquela pessoa, porque eu digo, não, coitadinha, ela não vai conseguir sozinha, não, ela não tem condições. Aí eu já entro em contradição. Aí é onde tem a tal da incongruência. Como é que eu digo que acredito num sujeito e eu estou tirando as condições desse sujeito crescer? Vocês percebem aí a contradição? Aí chama-se a incongruência. Porque eu tenho que o tempo todo apostar. Está frágil, mas a gente precisa dar força para essa pessoa crescer. E apostar nisso. Porque essa pessoa, por mais limitações que essa pessoa tenha, gente, não é nem uma questão só física, sabe? Porque tem possibilidade de se movimentar ou não, ela pode nem sair da cama. E essa pessoa pode atualizar, que pode ser mais mesmo em cima de uma cama. Se a gente criar essas condições. Que aí Carl Rogers chama a autenticidade, uma delas, fundamentais que ele coloca. A questão da empatia, vocês sabem o que é empatia? Quem é que sabe o que é empatia? Ninguém sabe? As pessoas até usam esse termo assim, de maneira errônea no cotidiano, né, no senso comum. Confundem empatia com simpatia.